O dia de hoje foi marcado por muitos acontecimentos e foi considerado um dos dias mais tensos da guerra na Ucrânia. Nós chegamos ao quarto dia de conflito e hoje eu trouxe para vocês aqui 5 notícias, 5 informações que aconteceram ao longo do dia e eu vou mostrar para vocês já aqui na tela. Eu sou o professor Leandro Campos, professor de Geografia e de Atualidades. Você está no canal LED Educa. Já confirme sua inscrição para você ficar por dentro dos próximos acontecimentos. Eu já vou adiantar, hein? A última das informações que eu vou falar hoje é a mais preocupante. Mas vamos para a tela. A primeira delas é a seguinte: esta cidade que está aqui, ó, a cidade de Berdyansk, localizada no sudeste da Ucrânia, bem próximo aqui, no litoral, tem um porto nessa cidade, tem cerca de 100 mil habitantes, fica com saída para o Mar de Azov. Ela foi tomada no dia de hoje pelos russos. Essa informação foi passada pelo prefeito da cidade, que tem este nome aqui um pouquinho difícil aqui de pronunciar, mas ele avisou que a cidade havia sido tomada, orientou que os moradores da cidade não saíssem de dentro das suas casas, enquanto as tropas russas entraram na cidade ali com soldados e veículos rápidos e tomaram conta da cidade. Então essa foi a primeira informação. A segunda delas foi uma informação bem triste aí para as pessoas que gostam da aviação. O maior avião do mundo, gente, o Antonov AN-225, uma unidade, uma peça única, não tem outro avião desse, foi destruído num segundo ataque que teve no aeroporto ali na Ucrânia, onde ele estava localizado. Um primeiro ataque que havia ocorrido outro dia, ele tinha sobrevivido ali ao ataque, mas nesse ele foi destruído e a chance de refazer este avião ou de colocar de novo ele em voo já foi descartada, porque é um absurdo o preço e é uma pena, porque esse avião já esteve no Brasil e tem um vídeo no canal Aviões e Músicas, do Lito, não sei se você conhece, falando sobre esse gigante da engenharia e um avião muito utilizado no transporte. Então é uma pena, um dia triste também para a aviação. A próxima notícia que eu trouxe aqui para vocês foram os protestos que ocorreram no mundo inteiro, especialmente em Berlim. Milhares e milhares de pessoas tomaram as ruas em prol da Ucrânia, falando para que a guerra tivesse um fim e que Putin abandonasse essa invasão que ele está fazendo aí na Ucrânia. Então isso é interessante porque até o próprio presidente da Ucrânia pediu que mais manifestações desse tipo acontecessem ao redor do mundo, porque gera uma pressão internacional e mostra para a Rússia que a atitude que ela está tendo, apesar de que isso a princípio não vai fazer muita diferença, a gente conhece o estilo do Vladimir Putin, mas gera uma pressão a mais para que a Rússia repense as suas atitudes dentro da Ucrânia. Olha só essa imagem, quanta gente se manifestando a favor da Ucrânia e contra esta guerra. A quarta notícia que eu trouxe para vocês, gente, ela é uma notícia muito importante dentro do mundo aí da diplomacia, porque a ONU ela é formada, a ONU ela foi rapidamente, eu vou explicar aqui para vocês, ela foi formada no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e pelos países vencedores da Segunda Guerra Mundial. E dentro da ONU existe a Assembleia Geral da ONU, onde 193 países membros, que são todos, se reúnem para discutir questões diversas. Ela acontece geralmente uma vez por ano lá nos Estados Unidos. E existe dentro da ONU o Conselho de Segurança. E o Conselho de Segurança ele é formado por 15 países. Destes 15 países, 10 países são membros rotativos e 5 são membros permanentes. Os membros permanentes são aqueles países que venceram lá a Segunda Guerra Mundial, que são Estados Unidos, Reino Unido, França e também a antiga União Soviética, e hoje a Rússia ficou no lugar, e a China, que é um dos países que fazem parte dos membros de segurança da ONU, dos membros permanentes. E o que tem de especial no Conselho e nestes membros permanentes do Conselho de Segurança? Eu já vou contar para vocês o que foi decidido hoje, uma coisa rara de acontecer. Funciona assim: questões relacionadas à segurança do planeta são discutidas no Conselho de Segurança e não na Assembleia Geral. O Conselho é convocado, o Brasil atualmente é um dos 10 membros rotativos do Conselho, e a Rússia, olha só como que o destino foi, né? A Rússia ela é a presidente do Conselho na atualidade. Então é jogada ali uma questão. O Conselho de Segurança hoje e ontem votou ali uma resolução contra a Rússia,
falando que está errado o que a Rússia está fazendo dentro da Ucrânia, e é uma carta assim bem forte mesmo, com palavras fortes, reprimindo a ação da Rússia, rejeitando a ação da Rússia sobre a Ucrânia. E daí esta carta ela é votada dentro do Conselho de Segurança. Então os países foram lá e deram seu parecer. E o Brasil ele foi e deu seu parecer a favor desta carta, assim como a maioria dos países do Conselho. Só que diferente de qualquer outro tipo de decisão, o Conselho de Segurança da ONU não é pela maioria apenas, porque existe o poder de veto, que eu vou explicar para vocês como que funciona agora. Então os países votaram e apenas 3 países se abstiveram, não falaram nem sim nem não, que são eles a China, a Índia e os Emirados Árabes Unidos, sendo que o papel da China e da Índia é muito importante pelo poder que esses países têm e que também são potências nucleares, hein? E um país, é claro, que votou contra, que foi a Rússia. E o veto funciona da seguinte maneira: os 5 membros permanentes, se um deles vetarem uma das decisões, se for contrário às decisões, essa decisão ela não vai ter validade. Então isso aconteceu porque a Rússia vetou, e daí, em casos muito específicos, por isso que eu falei que é raro o que aconteceu, o Conselho de Segurança pode convocar uma reunião da Assembleia Geral, uma reunião especial da Assembleia Geral da ONU. E isso aconteceu. E ela está convocada para amanhã, onde os 193 países vão poder votar sobre esta resolução. Isso funciona mais, gente, em caráter simbólico. Não existe nenhum tipo de punição muito grave para a Rússia em relação ao que ela está fazendo, mas vai ser a oportunidade de 193 países se manifestarem contra o que a Rússia está fazendo. Então vai elevar o nível do debate e passa a ter um debate dentro do principal organismo que prevê a paz no mundo, que é a ONU, falando contra a Rússia. Aumenta a pressão contra a Rússia. E a última coisa que eu falei aqui para vocês, que acho que é mais preocupante de todas, é a declaração de Vladimir Putin, que colocou nada mais, nada menos o seu arsenal nuclear em estado especial de alerta. O que isso significa, Leandro? Meu Deus do céu. Significa que ele deu um aviso falando: gente, dá uma arrumada aí nas armas nucleares, deixem elas prontinhas para uso, caso seja necessário. Isso foi visto com péssimos olhos pela OTAN e pelos países ocidentais, falando que Putin está escalando a narrativa de provocações a um nível que já tinha que ter parado. E ele disse que fez isso porque ele se sentiu ameaçado com aquela declaração que a OTAN deu, falei em vídeos anteriores, de que ela não iria interferir diretamente na Ucrânia, mas enviou tropas ali, soldados, aviões, helicópteros e navios para a região dos países que fazem parte da OTAN, da aliança militar da OTAN. Então ele respondeu, aí como vocês podem ver, falando que ele pediu para que fosse colocado em estado especial de alerta as armas nucleares russas. E essas foram as 5 informações aí que eu trouxe para vocês, mas não são as únicas. Muita coisa aconteceu no dia de hoje. Então, mais uma vez, eu peço para que você se inscreva no canal e fique ligado que mais vídeos eu vou fazer aí nos próximos dias para mantê-los informados e sempre explicando de uma maneira mais clara e simples possível. Beleza? Se você gostou também, deixe seu comentário e fique atento então aos próximos vídeos. Valeu e até a próxima, pessoal!